Ok, tá aí. Pronto, obrigada. Então, elas também vão ter efeitos colaterais. Efeitos esses que podem e vão ser danosos a, a nós, né, as pessoas, se tomar indiscriminadamente. Então, temos aqui, né, pessoal, as doenças que são causadas por bactérias e doenças essas que são tratadas através de antibióticos, né, que temos a sífilis, tuberculose, hanseníase, coqueluche, tétano, gonorreia, meningite e disenterias, que são tratados com antibiótico para a eliminação dessas bactérias, para o seu tratamento. Então, os antimicrobianos são de classe natural, né? São compostos naturais ou sintéticos, ou seja, compostos feitos através biologicamente ou compostos que também podem ser fabricados sinteticamente, fabricados em laboratório, porém, em sua grande maioria, eles vão derivar de outros micro-organismos, como por exemplo a penicilina, né? Que é a penicilina, ela derivou de um fungo chamado Penicillium notatum. A penicilina derivou desse fungo aqui. A penicilina veio do Penicillium notatum. O Penicillium notatum, ele foi responsável pela origem da penicilina, né? A penicilina, ela mostrou ser eficaz para a inibição das bactérias que estavam sendo estudadas, e aí viu-se a importância da penicilina, né? Pronto. Agora, a diferença um pouco aí de bactericida e bacterostáticos, tá? Quando elas vão causar mortes de bactérias, por exemplo, quando eu vou esterilizar alguma coisa, quando eu vou desinfectar alguma coisa, quando eu vou limpar alguma coisa, aquele produto vai ser bactericida, tá? Vai ser bactericida. Bactericidas, eles vão causar morte das bactérias, tá? Os bacterostáticos, eles vão inibir o crescimento microbiano, eles vão inibir o crescimento das bactérias, eles vão fazer esse processo de inibição do crescimento, tá? Eles vão fazer esse processo de inibição, os bacterostáticos. Ou seja, os antibióticos, pessoal, eles nada mais, nada menos vão fazer do que um processo de inibir o crescimento. Não vão fazer, não vão eliminar e não vão trabalhar para matar a bactéria. Eles vão inibir o crescimento daquela bactéria para que ela não cresça e não se desenvolva. E para de se desenvolver e vá saindo daquele local aos poucos, tá? Os agentes antimicrobianos utilizados no tratamento das doenças bacterianas podem ser classificados em agentes sintéticos e agentes antimicrobianos. Os sintéticos são, como eu já falei, os de origem farmacêutica, né? E os antimicrobianos são os de origem de outros micro-organismos. Em 1910, Ernst desenvolveu o primeiro antibiótico, o primeiro antimicrobiano, de origem sintética, o Salvarsan. Ele desenvolveu esse antibiótico aqui. Em 1935, Gerard Domarx descobriu que o Protocil apresentava atividades em vivo, naquela região do em vivo, contra infecções causadas por espécie do gene Streptococcus. Então, vocês vão vendo aí o desenvolvimento desses micro-organismos, desses antimicrobianos, né? Esse fármaco originou uma nova classe de antibióticos sintéticos, as sulfas ou sulfonamidas. Não sei se vocês já tomaram sulfas, as pessoas tomavam muito sulfa quando tinha infecção urinária. Inclusive, a sulfa, ela fazia a urina sair um pouco avermelhada, um pouco diferente, né, na primeira urina do dia.
A penicilina já, pessoal, foi o primeiro antibiótico de origem microbiológica, de origem microbiana, de origem de micro-organismos, né? A penicilina ela foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. Foi o primeiro antibiótico utilizado no tratamento das infecções bacterianas, tá bom? O resultado da atividade bacteriana da penicilina se mostrava superior às das sulfas. Ou seja, já existia as sulfas, já existia os antibióticos de origem sintética, né? Mas aí mostrou que os antibióticos de origem microbiológica estavam mostrando mais efeito. A penicilina estava resultando muito efeito, né, para as infecções que lá tinham, né? Que tinha naquela época. Os antibióticos de origem natural e os derivados semissintéticos compreendem a maioria dos antibióticos em uso clínico e podem ser classificados em beta-lactâmicos, tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, peptídeos cíclicos e estreptograminas. Já os antibióticos de origem sintéticas podem ser classificados em sulfonamidas, fluoquinolonas e oxazolidinonas. Podem ser classificadas. Eu não vou cobrar assim para vocês na prova esse negócio de classificação de antibióticos, até porque vocês não são farmacêuticos, né? Vocês não precisam estar sabendo disso. No mundo inteiro, pouco mais de 40 bilhões de dólares foram gastos em antibióticos em 2013, na compra de antimicrobianos. Só em 2013, pessoal. Ou seja, todos os anos, mais ou menos 40 bilhões de dólares são gastos em antibióticos. E 1,24 bilhões somente no Brasil. Somente em nosso querido país tropical. Aí, pessoal, vai para aquilo que a gente mais teme, né? Eles foram perdendo o efeito com o passar dos anos. As pessoas foram tomando indiscriminadamente, foram perdendo o efeito, né? E acabou que muitas bactérias ficaram super resistentes devido ao uso indiscriminado que as pessoas iam tomando e as bactérias iam se adaptando a esse antibiótico, né? As pessoas foram tomando indiscriminadamente, as bactérias ficando mais fortes. E esses antibióticos, eles foram perdendo efeito para algumas classes de antimicrobianos. As bactérias foram ficando super resistentes, foram ficando mais fortes, né? Um relatório divulgado pela OMS, né, em 2012, mostrou que cerca de 500 mil casos de tuberculose foram causados por bactérias super resistentes em todo o mundo. Ou seja, a tuberculose, pessoal, que a gente viu, vai falar mais para frente, ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, só que ela pode ser causada também pela Mycobacterium tuberculose na fase mais resistente, né? Ela vai causar principal sintomas no pulmão, né? Mas a gente vai ver mais para frente. A partir de 2000, poucos antibióticos foram introduzidos para a terapêutica antimicrobiana. Porque a maioria dos antibióticos foram introduzidos nos anos 20, né? Depois de Fleming, em 1927, aí foi um avanço para a medicina, né? Em 2001, apenas um antibiótico de origem sintética da classe das oxazilidonas foi introduzido no mercado farmacêutico. No século XX, foi desenvolvida a maioria das classes dos antibióticos. No século XXI, menos do que no século XX. Foram introduzidas apenas duas classes.
Superbactérias desafiam a medicina desde 1950, quando os micro-organismos Staphylococcus aureus deixou de responder à penicilina. Olhem só, pessoal, o tempo que já faz isso. A penicilina estava sendo tomada, estava sendo administrada pela população, porém, ela deixou de fazer efeito, a população começou a tomar indiscriminadamente e ela deixou de resultar efeito para o nosso tratamento, né? De algumas bactérias. A resistência adquirida pelas bactérias pode ser considerada um fenômeno ecológico, que ocorre como uma resposta frente ao amplo uso de antibióticos, que a presença no meio ambiente, ela foi se adaptando, as bactérias foram se adaptando aos antibióticos. E outro fato também, né, pessoal, é que as bactérias, diferente dos fungos, elas vão se multiplicar mais rápido. Lembram da divisão binária que a gente viu no passado? A divisão binária, ela vai resultar na multiplicação da bactéria. A bactéria se multiplica em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16, depois em 32. E isso acontece muito rápido, pessoal. Muito rápido. Então, é um dos fatos aí dessa mutação, né, que a bactéria vai sofrendo e adaptação ao meio também. Então, elas vão fazer essa adaptação e por isso que elas começaram a ter resposta contra esses antibióticos. Antes do século XXI, a resistência bacteriana ocorria predominantemente em ambientes hospitalares. Atualmente, ela está também associada a diversos outros ambientes, mas ainda a grande maioria ainda acontece nos ambientes hospitalares, tá? Elas ainda vão acontecer nos ambientes hospitalares, em sua grande maioria. Porém, ela pode ser encontrada no ônibus, pode ser encontrada no banheiro do shopping. De acordo com os dados da Consultoria Internacional, os antimicrobianos são o quinto remédio mais vendido no mundo, através apenas de medicamentos para câncer, dores, diabetes e hipertensão. Os antimicrobianos ficam em quinto lugar. Quinto lugar. Em razão do uso dessas substâncias, do uso abusivo dessas substâncias, em 2010, a Anvisa publicou uma resolução estabelecendo critérios para sua comercialização. Que critérios são esses? As pessoas só podem comprar antibióticos com receita médica, tá? Só podem comprar através de receita médica prescrita por um médico e de duas vias, além de ser uma receita médica, tem que ser uma receita médica de duas vias, onde uma via fica retida na farmácia e outra via fica retida com você. Tá? Então, hoje tem resoluções para isso. Ok? Pronto. Vamos lá. Já adiantando aqui, vamos para o próximo assunto. Pronto. Antibiograma, pessoal, passado aqui bem rápido, né? Que aí a gente já vai cortando os assuntos, porque hoje à tarde a gente já fica com menos assuntos para revisão. O antibiograma, pessoal, é um teste de laboratório que vai medir a sensibilidade ou a resistência daquelas bactérias. Ou seja, é um teste em que eu vou identificar a bactéria, identifiquei se tem bactéria ou não, identifiquei se é positivo ou negativo. Se for positivo, eu vou testar antibióticos naquela placa, porque eu vou saber qual o melhor antibiótico para fazer o tratamento daquela bactéria. Tá bem? Qual é o melhor antibiótico? Esse antibiótico não vai funcionar, esse antibiótico vai funcionar. Ok? Então, pessoal, eu identifiquei a bactéria, identifiquei, ela pode ser Staphylococcus, ela pode ser Streptobacillus, Staphylococcus. Então, eu identifiquei a bactéria de
diplococos, diplobacilos, eu identifiquei a bactéria, isolei a bactéria e vou começar a fazer os testes dessa bactéria, fazer as testagens dessa bactéria, né? Para saber qual antibiótico vai ser capaz de eliminar essa bactéria. Então, pessoal, o resultado do exame vai ficar assim, ó, onde quanto maior o halo, maior a sensibilidade da bactéria. O que isso quer dizer, professor? Quanto maior o halo, esse anel aqui, ó, maior eficácia do antibiótico para aquela bactéria. Eu vou colocar aqui um antibiótico diferente em cada bactéria dessa. Esse pontinho branco, pessoal, são as bactérias, tá? Que foram positivas. Vou colocar os antibióticos em cada pontilhado desse. E aí vou ver. Essa bactéria mostrou esse antibiótico mostrou eficácia contra essa bactéria? Mostrou, porque está grande. Esse daqui mostrou nenhum. Ou seja, essa bactéria aqui, ela é resistente ao antibiótico que colocaram aqui. Ou seja, não mostrou efeito. Não mostrou efeito nenhum. O antibiograma vai ter importância, porque a partir daí eu vou conseguir auxiliar o médico, vou conseguir auxiliar o profissional médico para o tratamento. O médico, muitas vezes, principalmente quando ele está com dúvida, aquela bactéria pode ser mais resistente? Pode. Então, eu vou passar um antibiótico não, um antibiograma, porque no antibiograma eu vou ter certeza do antibiótico que eu vou passar para o paciente. Eu vou ter certeza do tratamento. Eu vou ter certeza que fazendo esse tratamento o paciente vai se curar. Tá? Então, o antibiograma ele é feito através do meio de cultura agar-milirrinto, que vai ser adicionado na placa de Petri. Tá? Então, eu preciso de um agar para que a bactéria se desenvolva e cresça. Eu consiga trabalhar também com os antibióticos, tá bom? Então, só falar um pouco aqui rapidinho do agar-milirrinto, né? É um meio de cultura utilizado para realizar os antibiogramas, né? Os testes de sensibilidade, um antibiograma que é a mesma coisa que um antibiograma. Esse teste também é conhecido como antibiograma, difusão em disco, porque vai aparecer os discos. Quanto maior a sensibilidade, maior o disco que vai aparecer, né? Então, vai mostrar lá o antibiótico capaz de eliminar aquela bactéria. Vai mostrar no exame. Então, o exame, ele é através, principalmente, do H-melenrinto. Ele é feito através do H-melenrinto. Então, isso deu-se, pessoal. A introdução do antibiograma deu-se principalmente por conta do uso indiscriminado de antibióticos que a gente acabou de falar. O uso indiscriminado de antibióticos fez com que as bactérias elas apresentassem resistência, ficassem resistentes, e aí alguns antibióticos perderam efeito. Então, por isso, é a importância de ter esse exame, porque o médico vai saber qual o melhor antibiótico para você. Muitas vezes você chega do hospital, vai fazer uma cirurgia ou algo parecido com uma infecção urinária, por exemplo, do hospitalar. Resistente a essa bactéria. Nem todos os antibióticos resolvem. Às vezes, os antibióticos que vão resolver são antibióticos fortes, injetados na veia, que causam efeitos colaterais, que nem em farmácia pode comprar, só no hospital. Então, é aí onde o antibiograma vai resolver. É aí onde o antibiograma vai mostrar qual antibiótico você deve usar, né? O antibiograma vai fornecer as condições necessárias para a bactéria crescer. E aí eu vou colocar os discozinhos. Eu vou colocar lá o isolamento, eu vou colocar cada pontinho daquele, eu vou colocar um antibiótico diferente. E o que é que isso vai acontecer? Se existe uma resistência ou uma sensibilidade aqui.
Quanto maior o halo, aquele disco, maior a sensibilidade daquela bactéria. Tá bom? Então, eu vou medir pelo halo. Se não tiver halo, se não tiver aquele discozinho, aquela bactéria é resistente. A cor original do meio vai ser amarelo, amarelo palha. O exame, ele vai durar de 4 a 5 dias, porque eu preciso ter pelo menos... Por que de 4 a 5 dias? Porque tem que esperar pelo menos 3 dias para as bactérias crescerem. Eu não posso liberar um exame antes de 3 dias. Se as bactérias crescerem antes disso, tem chance, ótimo, eu já adianto. Mas a bactéria ela pode crescer até 3 dias, então eu não posso liberar o exame até 3 dias. Depois que a bactéria cresceu, eu vou fazer os testes dos antibióticos e testar, esperar mais um dia ou quase um dia para ver se há um crescimento daquilo, se há um desenvolvimento daquela resistência, daquela interação da bactéria contra o antibiótico. Então, por isso que tenho que analisar, tenho que liberar o exame. Então, por isso que é de 4 a 5 dias. Não é um exame tão rápido, né? Mas aí, pessoal, o que você tem que saber? O antibiograma, ele não é um teste isolado. Ele é um teste acompanhado, é um teste que vai acompanhar outro teste. O médico não vai passar só assim, eu quero passar um antibiograma para você. Não vai, nunca. Ele passa um teste de coleta de alguma coisa sua, alguma coleta, e nessa coleta ele vai ver se tem bactéria, por exemplo, ele pode pedir um teste de saliva, de sangue, de urina, de identificação de bactérias na saliva, identificação de bactérias no sangue, identificação de bactérias na urina, identificação de bactérias nas fezes, nos tecidos, no escarro. E aí vai medir essa bactéria, vou fazer a coleta. Se deu positivo, aí realiza um antibiograma. Obrigatoriamente. Se deu negativo, aí não realiza um antibiograma. Por isso que o antibiograma não é um teste sozinho. É um teste que vem acompanhado de outro. Obrigatoriamente, tá? Que relação tem o antibiograma com a resistência bacteriana, pessoal? Muito fácil. As pessoas, elas foram se automedicando. As pessoas foram tomando os antibióticos de forma errada, e aí resultou essa resistência bacteriana. Resultou que as bactérias foram ficando mais resistentes, foram ficando mais resistentes aos antibióticos, e aí teve que se fazer testes para medir qual o antibiótico eu devo usar. Se eu usar esse antibiótico que a minha bactéria é resistente, por que eu vou usar? Porque eu vou usar aquele antibiótico, não vai servir de nada, só vai me prejudicar, só vai me causar efeitos colaterais e não vai me fazer nada. Então, a automedicação piorou tudo, mostrou as bactérias super resistentes e aí notou a importância de se fazer um exame que auxiliasse o médico no tratamento. E aí veio o antibiograma, tá? Pronto. Pessoal, vimos aí já 2 assuntos, tá ok? Temos 2 assuntozinhos. E aí, pessoal, os outros assuntos nós iremos ver hoje à tarde. Hoje à tarde, às 2 horas da tarde, pessoal, por favor, não atrasem. Vou colocar assim, né? Vou colocar, tá? Vou colocar tudo no grupo. Então, pessoal, eu vou colocar todos os conteúdos aí, vocês já salvem, tá bem? E aí, hoje à tarde, não faltem. Quem quiser a revisão, não falta hoje à tarde, tá? A gente já tentou alguma coisa e hoje à tarde a gente vai pegar intensivamente, né?